Episódio 3 de The Acolyte já está entre nós, hoje eu conseguindo gravar no dia mesmo de estreia, tentando lançar o mais rápido possível. Episódio inteiro em flashback, focado nas duas irmãs, que dá título ao episódio, dirigido pelo Kogonada, né? O Kogonada, que é um diretor do cinema ali independente, cinema meio indie americano, que tem uns filmes até um pouco mais lentos, assim, muito focado nos personagens e tudo mais, que é interessante, né? Porque esse episódio ele tem justamente esse foco, mas eu, assim, jamais esperava o Kogonada dirigindo um episódio de alguma coisa de Star Wars, e acho que é uma escolha interessante aqui para a proposta desse episódio, um episódio que não vai ser focado na ação como foram os anteriores, sobretudo o primeiro. O segundo tem bastante também, que já tem muito mais um ensaio das cenas de ação e tudo mais. Esse episódio é muito mais focado em entender um pouco dessas duas personagens, de onde elas vieram, essa relação com os Jedi, ainda que tenha um mistério mantido, ou pode pelo menos haver um mistério mantido aqui. Mas antes de começar a falar sobre o episódio, sobre seus acontecimentos, eu queria passar um recadinho, porque eu estou com inscrições abertas de novo para o meu curso Cinema e Crítica na Era das Redes Sociais. Para você que gosta de cinema, que gosta de debater cinema, que gosta de se aprofundar em cinema, conhecer mais sobre linguagem, sobre história, que para conseguir experienciar mais os filmes e tudo mais, eu tô com inscrições abertas. Terceiro mês, você tem acesso às 22 aulas, com uma aula nova todos os meses. O link tá embaixo aqui na descrição. Então, completando um total de 34 aulas nesse um ano que você terá de acesso. Caso você se interesse, clica aqui embaixo no link que tá na descrição. Então, bom, como eu disse, o episódio aqui vai ser focado justamente nas duas irmãs, né, na Mei e na Osha, ou na Oshi, que a gente já tinha visto nos episódios anteriores, para entender esse passado que assombrava elas, que uma achava que a outra estava morta e que tudo ali foi destruído. Eu disse que fica um mistério ainda aqui no ar, porque sim, pode ser que simplesmente tenha tudo sido resolvido dessa forma, né? A Mei destruiu ali, colocou fogo no templo e todo mundo, né, naquela espécie de templo, e todas ali morreram. Pode simplesmente ser isso, como pode não ser, como no episódio passado fica sugerido, né? O Torben, que faz o voto ali de Barash, faz o voto de silêncio, toma o veneno e se mata, porque ele parece bastante atormentado com toda essa questão. Ele pode estar simplesmente atormentado por todas aquelas mortes acontecendo a partir do momento que os Jedi chegam ali no planeta Brendok. Pode ser por isso, mas pode ser que tenha coisas, e aqui fica uma possível sugestão de que a gente ainda não tá vendo algumas coisas. Um episódio que traz uma complexidade bastante interessante, né? Porque se tem muito essa visão, principalmente quem assistiu apenas aos filmes e tal, de que a questão da força ela é muito simples, né? É só o bem e o mal. E o universo expandido de Star Wars, ele tenta explorar a força até como uma coisa bastante incompreensível, né? Por isso que muitos fãs ficaram bem indignados com o George Lucas quando ele trouxe a questão dos midi-chlorians e tudo mais, que continua presente, mas ainda assim não tanto daquela forma que parecia inicialmente, né? Continua se tendo uma complexidade interessante. Aqui tá muito presente nesse coven aqui de bruxas, onde a Mei e a Oshi são criadas, né? Um mundo ali completamente feminino, né? Elas nascem quase como se fossem filhas da força, como fica sugeridas, né? Não tem um pai, a força é como se tivesse criado elas ali, com a mãe que gestou elas, que me parece muito uma Zabrak, né? Ali a espécie que vive em Dathomir, a espécie, por exemplo, do Darth Maul. Mas até onde eu lembro, aí me corrijam se eu estiver errado, até onde eu lembro, os Abraks eram sempre homens, né? Enquanto as Irmãs da Noite eram as mulheres ali em Dathomir, que até subjugavam eles de alguma forma. Pode ser que eu esteja confundindo, pode ser que eu esteja errado. É até interessante a gente ver como esse Coven ele vai trazer
personagens de vários planetas, né, de várias origens, de várias espécies aqui, que dá para identificar alguns, né? Tem uma Twi'lek ali no meio, por exemplo, entre outros. Então a gente vê como tem-se essa união feminina independente de qual é a origem dessas mulheres que criam esse coven aqui de bruxas, que é muito interessante, né? Elas falam delas serem rejeitadas de alguma forma por elas usarem o lado sombrio, mas a gente não tem muito claro qual é o objetivo dessas personagens. Elas parecem pacíficas em algum sentido, enquanto os Jedi chegam como esses possíveis intrusos, né? Então tem-se uma complexidade aqui muito interessante a partir do momento que a gente está no momento da Alta República, em que a gente vai ter a República se expandindo pelo universo já há muitos anos, né? Então a gente vai começar isso nos livros mais de 100 anos antes de onde a gente está aqui na série, vendo todo ali o Luz Jedi, vai trazer muito disso, e a gente tem esse lance da República estar se expandindo, a República tentando trazer novos planetas para a República. E aqui a gente tem em Brandok um planeta que não é da República, e a gente já viu muitos desses conflitos anteriormente, até nas Guerras Clônicas a gente vê muitos desses conflitos quando são planetas que não fazem parte da República. A República, geralmente com esses planetas, ela lava as mãos, né? Então se tem algum conflito ali, ela fala, eu não vou resolver, eu não vou mandar Jedi nada porque você não quer fazer parte da República. Isso, claro, falando já mais de 100 anos depois disso, quando a gente vai ter as Guerras Clônicas. Mas se tem essa expansão e a República ela tenta atingir mais lugares, ao mesmo tempo que os Jedi eles sempre vão estar, né, principalmente nesse momento onde tem muito Jedi, onde os Jedi eles são vistos como esses seres ilibados, esses seres da força, esses seres superiores em algum sentido, por mais que eles tenham tido muitos conflitos, muitas derrotas, a gente vê nos livros, por exemplo, no período já da Alta República, nessa disputa com os Nihil e tudo mais. Mas a gente vê aqui como eles vão sempre ter essa busca por encontrar crianças bem jovens com a força e tentar trazer para a ordem nessas. Aqui elas já são até bastante velhas em algum sentido, né? Em relação, a gente olha, por exemplo, o Anakin, como ele era tratado como um menino já muito grande ali no primeiro, no Ameaça Fantasma, e aqui não vai ser muito diferente disso, claro, períodos diferentes, mas elas já são um pouco mais velhas do que o próprio Sol fala que ele tinha 4 anos, que ele era mais jovem que a Oshi, quando os Jedi chegam ali para tentar fazer os testes nelas. E isso fica muito claro, né? Elas já têm essa ligação muito grande ali com o lugar, sobretudo a Mei não quer sair de lá, elas já conseguem tomar as próprias decisões delas, elas já têm memórias, elas já têm essas ligações afetivas que a Ordem Jedi em algum momento ela vai tentar cada vez mais fugir disso, né? Buscar crianças mais jovens para serem formadas desde o começo. A gente vai ter várias relações nesse sentido, né? O próprio Conde Dooku depois, né? Que vai justamente ter uma relação com aquele lugar, com o lugar do seu passado, e vai questionar muitas das atitudes dos Jedi. Então, eu gosto disso, né? Ao mesmo tempo que a gente gosta dos Jedi, ao mesmo tempo que os Jedi são esses seres de luz e tudo mais, há muitos questionamentos que a gente pode fazer em relação à Ordem, em relação às decisões da Ordem, em relação a como os Jedi eles vão chegar nos lugares e que tipo de controle eles vão ter ali, né, por teoricamente eles serem esses seres iluminados da República. Então é muito mais complexo do que o lado da luz, o lado da sombra, como se utiliza, né, a força a partir disso, né, aqui os dois lados e tudo mais. Eu acho que tem uma complexidade interessante que os Jedi eles chegam, e a apresentação do episódio é muito interessante, né? A gente é apresentado a partir dessas duas garotas, a gente é apresentado a partir da relação entre essas personagens, uma relação pacífica entre elas, por mais que desde o começo a Oshi ela já não queira fazer a ascensão ali, ela queira conhecer a galáxia e não ficar presa àquele lugar, né? É quase como a força tem essa vontade própria, né? E isso vai despertar dentro dessas personagens, o que torna as duas diferentes, enquanto ali elas buscam
uma ligação entre essas duas personagens, essas duas irmãs. Essa ligação que vai ser muito forte, como a gente já viu nos episódios anteriores, né? Como tem quando a May mata, por exemplo, alguém, a Osha, ela sente esse tipo de coisa. Então fica aqui muito claro isso, mas ao mesmo tempo aparenta ter ser um lugar muito pacífico, enquanto os Jedi eles chegam para destoar isso, né? Eles estão ali já supervisionando as garotas e tudo mais. Então é muito interessante como tem todo esse trabalho, e muito disso parte da revolta da May no futuro de querer se vingar justamente desses 4 Jedi que são apresentados aqui. Já 2 já morreram nos 2 primeiros episódios, tem o Sol e o Kionaka, que também é o que até agora ele aparece muito pouco, justamente por ele ser um Wookiee e tudo mais. Mas também no episódio anterior ele vai aparecer num lugar muito afastado, parece que longe de tudo. Então eu acho que, apesar de ser um flashback aqui que busca explicar mais, né, busca responder as perguntas que estavam em aberto, acho que ainda assim ficam algumas pontas soltas para serem trabalhadas nos próximos episódios. Gostei desse episódio 3, acho um episódio bem localizado. Eu gosto muito de como Star Wars, por meio do universo expandido, vai expandir também as visões que se tem da força de diferentes grupos que vão lidar com a força a partir de uma nova perspectiva. A Alta República faz muito isso até de dentro mesmo dos Jedi, dentro mesmo da Ordem Jedi, cada Jedi ver a força de uma forma diferente, né? Então eu gosto da apresentação desse novo grupo aqui, por mais que seja um grupo que vai durar apenas um episódio, mas eu gosto dessas novas visões que a gente vai tendo, que a gente já tem bastante nas HQs, nos livros, mas em live action é muito raro a gente ter essas novas visões a respeito da força, esses novos grupos, e eu acho que esse episódio vai trabalhar tudo isso muito bem. Então, gostei desse episódio, desse terceiro episódio. Um episódio que soa como episódio de explicação, mas que pra mim ainda deixam muitas pontas soltas, tem muitas respostas nessa série que vai ter 8 episódios, se eu não me engano, então ainda tem muita coisa pra ser respondida, foge um pouco daquele foco inicial de descobrir quem é o Sith por trás da Acólita, o Sith por trás da May, né, a May como aprendiz, mas volta para essas perguntas do passado para responder um pouco de quem são essas duas personagens, de onde elas vieram e por que desses 4 Jedi sendo caçados pela May e tudo mais. Então, gostei bastante desse terceiro episódio, gosto do rumo que The Acolyte vai levando, gosto de Star Wars explorando outras eras, outras visões daquilo que parecia muito sedimentado nos filmes, no live action. Os filmes geralmente eles acabam passando muito por uma superfície desses temas, e é o universo expandido que consegue expandir mais esses temas. E eu acho que as séries em live action elas têm um pouco dessa função, por isso que eu acho que Star Wars lida muito melhor com séries como essa do que com séries como Obi-Wan, como Boba Fett, que aí já vai mais no foco do que a gente já conhece, de personagens já conhecidos. Eu gosto de quando foca em conceitos um pouco diferentes. Eu acho que é para isso que serve também essas séries que ficam à margem de alguma forma dos filmes. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do episódio, se tem mais alguma questão que a gente pode trocar essa ideia. Acho que é para isso que eu faço esses vídeos também. E passa aqui na descrição para ver o meu curso, caso te interesse. Por hoje é isso e corta.